eu sou a Carla, uma das professoras da Escola Bíblica Dominical Infantil da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém da cidade de Garça. E hoje eu vim falar da lição número 8 dos pré-adolescentes. E eu estou acompanhada da minha filha, que é uma pré-adolescente. Oi, eu sou a Bela, uma das pré-adolescentes da Escola Bíblica Dominical. Gente, nós não estamos usando máscara, porque como eu disse, a Bela é minha filha, nós estamos em isolamento social juntas na mesma casa, combinado? Mas se vocês forem sair, usem máscara. Qual é o nome da lição de hoje, Bela? O dom de discernir os espíritos. Isso. Você pode falar pra gente aonde que está na Bíblia, as referências bíblicas da lição de hoje, para depois vocês procurarem aí na casa de vocês, tá? Tá. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, e no mesmo capítulo, né, quer dizer, No mesmo livro, capítulo 14 e versículo 29. Isso. E em 1 João, capítulo 4, versículo 1. O dom de discernir os espíritos. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra discernir? Vocês sabem? É a capacidade de separar o que é certo e o que é errado. Na igreja a gente precisa ter esse discernimento de espíritos, porque às vezes a gente vai numa igreja ou a gente está assistindo um culto pela televisão ou ouvindo um louvor que não é algo de Deus. Então a gente precisa ter esse discernimento de espíritos para saber se aquilo vem de Deus ou se não vem de Deus, se é certo ou se é errado. E tem 3 maneiras que são assim, instrumentos de Deus na nossa vida para a gente conseguir fazer essa separação. Você sabe qual é, Bela? Essas 3 maneiras ou não? Não. Não? Não tem problema, você está aqui para aprender também, né? Você é a sua lição de hoje. Tem 3 maneiras que Deus deixou pra gente ter esse discernimento. São os pastores, né? A gente conversar com os pastores instruírem a igreja. É um deles, é um dos instrumentos de Deus, usado por Deus na nossa vida. O segundo é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Deus deixou ali tudo o que a gente precisa saber, o que é certo e o que é errado. E o terceiro é esse dom, essa capacidade que Deus vai usar pessoas dentro da igreja para, às vezes, se a gente não conseguir discernir, a pessoa vai ter esse discernimento vindo de Deus e vai nos ajudar, vai nos mostrar o que é certo e o que é errado. Porque às vezes a gente escuta música ou às vezes ou vê alguma coisa, assiste algo que não vem de Deus. Eu até trouxe algo para ilustrar para vocês. Olha bem, é um copo, né, com água e água limpa. Bebe, Bela. Dá um golinho aí nessa água pra ver se ela tá boa pra beber. Tá. Ela tá boa pra beber. Mas, se a gente começar... Segura aqui pra mamãe. Se a gente começar a ouvir músicas, a assistir coisas que não vêm do Senhor... Eu peguei um Nescau aqui, é gostoso, chocolatado, né? Mas vamos fazer de conta que são as músicas que a gente vai ouvindo ou coisas que a gente vai assistindo, fazendo. E olha, isso vai entrando na nossa vida. E o que era limpo, o que era puro, o que era do Espírito Santo de Deus, começa a ficar como? Branquinho? Sujo. No caso aqui, eu só fiz com achocolatado para ilustrar para vocês. Então, se eu falasse para Bela, ela ia ter coragem de beber, porque é um achocolatado, né? Mas não. No mundo espiritual, às vezes a gente tá limpo, tá com Deus, tá firme no Senhor, mas se a gente começa a se alimentar de coisas que não vêm de Deus, a gente começa a ficar sujo, a gente começa a não ficar mais puro como a gente era quando a gente estava na presença do Senhor. E é assim que a gente tem que buscar ser limpo, a gente tem que buscar ter esse discernimento do Espírito Santo, que só vem do Espírito Santo, pra gente saber o que é certo e o que é errado. A Bela tem alguma coisa para falar disso? Bela, lembra até que eu falei para você assim, tem uma pergunta legal, ó. Qual o principal objetivo do dom de discernimento dos espíritos? Qual que é o nosso principal objetivo de ter esse dom de discernir, né, de saber se algo é certo ou se algo é errado, se vem de Deus ou não vem de Deus? Qual que é o principal objetivo? Perceber, né, as influências
vírus e os espíritos, né? Se é de Deus ou não. Se algo vem do Espírito Santo de Deus, né? Porque o Espírito Santo, ele deixa a gente agradável, né? Ele deixa a gente feliz, ele deixa a gente confortável. Às vezes a gente está passando por uma situação triste e mesmo diante dessa situação triste, a gente não fica abatido. Deus conforta, porque né? Deus conforta, é o Espírito Santo de Deus que conforta. Eu vou entrar então, não estou na ordem, mas eu vou entrar numa pergunta que fala assim, ó. Destaquem quem são as pessoas que mais influenciam a sua vida. Porque dependendo de quem está influenciando a sua vida, de quem você está se espelhando, você pode ficar limpo, puro, ou você pode ficar ruim, com o coração amargurado, fazendo fofoca do amigo, falando mal, usando palavras que não vêm de Deus. Porque a nossa boca não tem como jorrar dois tipos de água, né? Ou é uma água limpa, que são as palavras do Senhor, são palavras que confortam, ou é uma boca que fala palavrão, que xinga o amigo. Então, você, Bela, fala pra mim quem tem sido essas pessoas que têm influenciado a sua vida. Assim, de pessoa, eu acho que a minha mãe, né, a minha irmã, o meu pai, só que tipo assim, é que aqui tá perguntando de pessoa, mas Deus também, né, porque assim, quando a gente faz uma coisa que não agrada a Deus, exemplo, sei lá, alguma coisa que faz alguém se sentir ruim e tal, Deus vai lá e incomoda, eu me sinto incomodada. Aí eu vou lá, peço desculpa. Quando, por exemplo, eu faço alguma coisa que desagradou a minha mãe, Deus vai lá, me incomoda e eu peço desculpa pra ela. Porque Deus me incomodou e eu sei que eu fiz errado. E aí quem te incomoda é o Espírito Santo de Deus. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, se fosse do maligno, não ia te incomodar. Você ia falar assim, tô beleza. Certa. Então a gente tem que estar servindo ao Senhor, tem que estar ali firme com Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos mostra se aquilo que a gente está fazendo, se aquilo que a gente está pensando, falando, vem de Deus ou não. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque como que você quer que fique o seu coraçãozinho? Você quer que fique um coração bom, um coração puro, um coração pronto para receber o Senhor nele? Ou quer que fique um coração como aquela água que eu mostrei? Coração todo sujinho, todo cheio de mágoa, né? De raiva. Então a gente precisa pensar. De ódio, né? Nosso coração tem que estar pronto ali, tem que estar limpo, né? Um coração que saiba perdoar para poder ser perdoado. Eu vou perguntar algo para vocês aqui que eu não falei. Quais são os 4 espíritos que agem no mundo material? Aqui no nosso mundo material, né, na Terra, tem 4 espíritos que têm influência sobre a nossa vida, que agem, não que tem influência sobre a nossa vida, não tem, mas que tenta agir e age aqui. O primeiro, que é quem realmente tem essa influência na nossa vida quando a gente resolve servir ao Senhor, que é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele é maravilhoso e é ele que deve dirigir a nossa vida. E junto com o Espírito Santo, vem o Espírito dos anjos. Esses 2 são do Senhor, né? E aí o terceiro são os espíritos malignos, né? Que é essa influência maligna, né? Do diabo mesmo. E o espírito humano, nosso espírito carnal. Então, assim, na Bíblia, cita 3, que é o de Deus, o maligno, que é o do diabo, e o humano, que é o nosso, na nossa carne. É uma luta constante. Então a gente tem que estar sempre na presença do Senhor, sempre orando, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá discernimento para a gente fazer o que é certo, né? Para a gente não errar. Errar, a gente vai errar, mas ele nos mostra quando a gente erra para a gente poder se arrepender. Não é verdade? Sim. E aí vamos ver se tem mais uma perguntinha aqui, ó. Qual a necessidade do dom de discernimento de espíritos para a igreja hoje? Você respondeu? Acho que sim. Bom, eu acho que é combater os falsos ensinamentos, né? Cadê você respondeu? O que você respondeu? Eu coloquei assim, para combater falsos mestres que tentam mudar a palavra de Deus. Isso, porque a gente vê muitas vezes igrejas ou lugares que dizem que estão pregando a palavra do Senhor, que estão falando sobre Deus, mas eles tentam
deturpar, eles tentam pegar, falar ali que está falando, né, a palavra de Deus, mas eles dão uma distorcida e interpretam de uma maneira que não é o que Deus quer para nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que orar muito, pedir para o Espírito Santo nos direcionar, porque senão a gente erra e a gente cai no agir do inimigo na nossa vida. E aí que influência que vai ter sobre a nossa vida? Não é a influência de Deus, do Espírito Santo de Deus. Às vezes é a influência do maligno e da nossa própria carne. A gente fica com raiva, a gente quer ir lá, quer brigar. Não, a gente tem que deixar o Espírito Santo Senão a de gente Deus. fica igual a água que mostrou, né? A gente fica assim suja, não fica mais límpida, né? Eu exemplifiquei com achocolatado, mas não é doce, é amargo o jeito que a gente fica, né? Fica rancoroso. Então a gente precisa pensar. E a gente precisa deixar o nosso coração ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que Deus nos concede esse dom no meio da igreja, no meio do povo da igreja, que é o dom de discernir, de saber separar o que é certo e o que é errado. E lembre-se, através de 3 mecanismos, Deus usa 3 ferramentas, que é o nosso pastor, os nossos pastores. Deus usa a sua palavra, que ali tem tudo para falar com a gente, não é verdade? E Deus também derrama esse dom em quem Ele quiser para ter esse dom de discernir o que é certo e o que é errado. Certo? Certo. Eu amei estar aqui com você hoje. Eu amei estar com você aqui também. Muito bom. Gente, faz a lição, leia certinho em casa. Se tiver dúvidas, me mandem áudio que eu respondo para vocês. A gente pode trocar ideia. Mas não deixem de assistir e fazer as lições, porque é um momento muito importante. A gente precisa se fortalecer na presença do Senhor. Se tiverem dúvida, também pode escrever nos comentários esse vídeo, né? Dá pra comentar? Dá. Ah, então, combinado. Mas é que alguns têm os contatos do WhatsApp, aí pode mandar já no WhatsApp, né? Amei estar com vocês, eu tô com muitas saudades. E não perco nenhuma lição, viu? Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau. Tchau, tchau.